Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa é a continuação da aula 1 do material preparado por Tiago Lopes para a disciplina CT 600. Continuando da onde paramos, agora a gente vai aprender sobre algumas estruturas de dados importantes em Python, objetos importantes de análise e de estudo. A primeira delas são as listas. As listas elas são um agrupamento de objetos e variáveis e até outras listas, onde elas podem ser alteradas no decorrer do tempo. E é importante aprender sobre listas porque ela consegue criar e armazenar qualquer tipo de informação. Então a gente pode armazenar, como vamos ver aqui no exemplo, ela pode armazenar strings inteiros, booleanos, outros objetos. Iremos ver em disciplinas em materiais posteriores que a gente consegue até armazenar estruturas de machine learning dentro da lista. Mas como que a gente cria uma lista? Primeiro, para a gente criar uma lista, a gente coloca todas as informações entre colchetes. E essas informações entre colchetes, aqui no caso eu crio uma lista vazia, mas se vendo aqui pelo output do nosso código, mesmo uma lista vazia, ela é um objeto do tipo lista. Então vamos criar uma nova lista agora com os valores para efeito de demonstração. E aqui a gente consegue ver que eu criei uma lista onde contém duas strings, um inteiro, um float e um booleano. E fazendo de novo o output desse nosso código, a gente vê que ele também considera isso uma lista. Então como que a gente faz para acessar esses valores? Esses valores, para a gente poder acessá-los, cada termo da lista ela é indexada pela sua posição dentro dela. Então o Python, como a gente já havia falado, ele começa pelo zero. Então o lista zero, na verdade, é o primeiro termo da lista, o cachorro. É o gato. O 3 é o 0.5. Então a gente consegue acessar os valores. E aqui, para a gente poder fazer ainda uma análise interessante, a gente consegue ver que cada elemento da lista ela realmente possui um tipo diferente de variável. Então a lista ela é de suma importância, que ela consegue agrupar esses valores, e depois a gente vai ver que a gente ainda consegue alterar esses valores dentro da lista, sem precisar criar uma nova lista ou precisar mudar a lista toda. Então aqui embaixo a gente ainda pode ver que a gente consegue realizar operações entre elementos da lista, que no caso lista 2 ou lista 3, ou também a gente pode houve um pequeno problema. Voltamos aqui. A gente ainda pode pegar e fazer um slice da lista. Então a gente quer uma que mostre apenas do termo 0 até o termo 2. Então se for até o termo 2, a gente tem que ir até o 3. O Python ele para antes da última casa. Então se a gente pegar e for ver, ele vai separar só a porção da lista que foi selecionada. Então, se caso quisermos só uma parte da lista, a gente consegue selecionar só essa parte fazendo esse slice. Como eu havia falado na primeira parte da aula, as variáveis strings também são
um tipo de lista, apesar de não serem considerados listas, eles funcionam similar à lista. Então, por exemplo, se eu pegar e colocar essa variável do tipo string com o meu nome, Thiago Lopes, que eu pegar o valor 0 dela, eu vou ver que esse é o valor T, que é o primeiro. Se eu quiser selecionar do primeiro até a sexta letra, do 0 até a sexta letra, ou seja, só a porção Thiago, a gente consegue fazer isso e a gente vai ter esse resultado como output. Se a gente quiser outra forma também da gente pegar e fazer esse mesmo slicing é utilizando 2 pontos, deixando vazio até o 6. Então ele vai pegar do elemento 0 até o elemento 5, ou seja, vai ter o mesmo resultado. Ou se a gente quiser pegar de trás para frente, a gente consegue também fazer isso utilizando valores negativos, menos 5 e ponto. E a gente vai pegar só o Lopes, por exemplo. E também agora a gente vamos fazer aqui um teste. Se eu tiver uma lista com os nomes e eu quiser testar, por exemplo, uma lista de convidados, se determinado nome está nessa lista, eu posso utilizar esse método teste in na lista. Então, como a gente pode ver, se eu tem uma lista com 4 nomes, se eu tiver o Thiago nessa lista, ele vai me retornar uma variável booleana. Como a gente pode ver aqui no exemplo, isso de fato acontece. Mas vamos supor que eu quero agora ver se o Carlos está na lista. Vai me retornar falso. Mas fazendo um adendo aqui, já comentado anteriormente, o Python ele é case sensitive. Então, se eu pegar e escrever, por exemplo, o nome todo maiúsculo, ele ainda assim vai me retornar falso. Então, sempre tomar cuidado na hora que estiver escrevendo o código para não ter esse problema. E se a gente for pensar dessa mesma forma, tanto para string quanto para número, se quisermos fazer uma comparação utilizando números, a gente consegue fazer. Eu quero fazer um teste com o número 0. Vai retornar falso, com o número 1 verdadeiro e assim por diante. Mas agora, fazendo o mesmo teste, utilizando uma variável float, como a gente pode ver aqui, o Python ele consegue identificar que 1.0 é igual a 1 numericamente falando, mesmo que sejam tipos diferentes de valor. E se a gente pegar e fizer esse mesmo teste agora com uma variável tipo string, já a gente pode ver que isso não acontece de fato. Então, antes de poder fazer essa checagem, é sempre bom ver se há uma certa compatibilidade entre os valores da lista, os tipos de valores da lista e o tipo de variável que você quer comparar. Como eu havia falado, o Python é uma variável case sensitive, então se eu pegar e fizer o teste mudando apenas o T que estava maiúsculo antes e agora não está mais, ele vai dar falso. Mas agora a gente chega na parte mais importante do nosso... A parte mais importante da utilização da lista. Você consegue mudar os valores dos elementos utilizando uma indexação simples. Então aqui no caso a gente pega e vai selecionar o termo 3. Quem que é o termo 3? É o Pedro. 0, 1, 2 e 3. Se eu quiser mudar o 3 para José, eu apenas vou pegar, acessar esse valor e falar qual é a variável. Então se a gente pegar e fizer de novo, a gente vai ver que de fato é o José. Mas se a gente tentar adicionar um valor a essa lista, por exemplo, eu quero acessar um quinto valor, então seria
o valor daqui, e eu quiser colocar o número, colocar o nome de Marcelo, eu já não consigo fazer isso direto. Eu tenho que fazer isso por um outro método, que é o método append. Então, eu vou pegar e vou adicionar aqui sequencialmente a variável Marcelo e a variável 2. Então, se a gente for mandar printar, ele vai pegar e vai acessar. E agora, se eu quiser de novo fazer o... Se eu quiser pegar e fazer acessar agora o sexto termo, que seria o 2, e atribuir ele ao nome de Carlos, agora a gente vê que é possível, porque eu criei esse elemento utilizando o método append para depois então eu mudar o valor dele. Então, da mesma forma que a gente consegue adicionar o termo, a gente consegue retirar ele da lista. Como que a gente faz isso? A gente usa a função built-in pop, que o que ela faz? Ela vai pegar e vai eliminar, no caso, eu botei o termo 0, então ele pegou e tirou o Carlos. Eu também poderia pegar e, no caso, por exemplo, eu quero tirar o termo Carlos não, perdão, ele tirou a posição 0, então ele tirou o Thiago. Agora eu quero pegar e quero tirar o Paulo. Agora isso seria a minha posição 1, então eu quero pegar e tirar o Paulo. Fui lá e tirei o Paulo. Mas eu também, vamos supor que eu não sei em que posição que o Marcelo tá. Então como que eu vou tirar o Marcelo? Eu vou pegar e vou remover pelo valor do elemento da lista. Então eu vou usar o chamada da lista .remove Marcelo. Ele vai pegar e vai remover só aquele com valor idêntico do que foi fornecido. Então se eu pegar e remover e mandar printar de novo, podemos ver que ele retirou o Marcelo da lista. Uma outra coisa também interessante das listas é que nós podemos verificar se determinada variável ou string está presente nela utilizando esse ponto index. Então vamos aqui fazer o teste. Aqui o que ele fornece, a lista.index, ele fornece o índice da primeira vez que aquela variável se repetiu. Então, por exemplo, eu estou querendo saber em que posição da minha lista que o Luiz está. Ele está na posição 1. Se eu quiser agora, por exemplo, saber o Paulo, ele vai retornar o índice 2. Mas um caso particular dessa função é que se a gente pegar e testar, por exemplo, o Thiago, veremos que ele só vai fornecer o primeiro valor, que é o 0. Ou seja, essa função ele vai varrer a lista até achar o valor correspondente e vai parar. Ele não fornece a posição de todos todas as posições que tem daquele valor. Então, agora vamos tentar achar, por exemplo, um valor que não existe. Vamos tentar achar só o Thiago, sem o O. Essa função ela vai retornar um erro, porque ele varreu a lista e não achou nenhum valor, então ele vai retornar esse erro. Então, se caso tentarmos achar um valor, seja numérico, string ou booleano, e a gente não encontrar, ele sempre vai retornar esse erro e vai parar a execução do código. Então pode-se até às vezes utilizar esse método para fazer um endpoint dentro do seu algoritmo para saber em que momento ele está errando ou não alguma passagem. Outra coisa também similar ao index, a gente pode utilizar a função count,
que ele vai contar quantas vezes aquele termo se repetiu dentro da sua lista. Então, se a gente pegar e usar o Thiago, vai contar duas vezes, que é o primeiro elemento e o sexto elemento. Se eu agora pegar e mandar ele contar um valor que não existe, ele vai retornar o valor zero. E agora então passamos para outra variável, outro objeto importante, que são os dicionários. Os dicionários, eles são uma estrutura de dados que permite o mapeamento de variáveis, de funções ou de outros objetos através de um sistema keys e values, chaves e valores. O que isso significa? Significa que se a gente utilizar um dicionário e na hora de aplicar esse mapeamento, toda vez que aparecer a string A, ele vai transformar esse A em um alfa, ou ele vai retornar esse A em um alfa. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando a gente utilizar isso em exemplos. Vou fazer a primeira parte, que é criar um dicionário vazio, só para ver que ele é realmente um dicionário vazio. Se a gente pode pegar e ver, para a gente criar um dicionário, a gente cria um dicionário através das chaves. Eu não preciso utilizar necessariamente o nome dict. Dict, eu posso utilizar outro nome do tipo dicionário. E se eu pegar e rodar, eu vou ver que de fato ele é realmente um dicionário. Então vamos agora aplicar esse conceito, essa ferramenta do Python, utilizando o mesmo exemplo aqui da imagem. Eu vou criar um dicionário chamado exemplo, onde ele faz a conversão de A para alfa, O para ômega e G para gama. Beleza? Se a gente pegar e tentar acessar esse valor, a gente vai ver que ele é um dicionário, retorna aquilo que foi fornecido. E se a gente pegar e avaliar o tipo dele, é um dicionário. Então, como que fazemos para acessar os valores do dicionário por chave? Primeiro, a gente tem essa função built-in do dicionário chamado keys, que quando executamos ela, a gente vê todas as possíveis chaves que a gente tem. Então, se a gente pegar aqui e analisar, foram os valores fornecidos para cada chave. O A, o G, o O. Aqui no caso, ele só reordenou os valores do dicionário, mas a ordem do dicionário não importa, e sim a chave e o seu valor. Então, como a gente vamos fazer aqui tentar acessar o valor específico daquele dicionário. A gente vai pegar e vai utilizar o nome do dicionário, entre colchetes a gente pega e coloca o valor dela, o A. Então, se eu quiser, por exemplo, que me retornasse um valor de gama, eu ia pegar e colocar G. E assim sucessivamente, dependendo do caso que você queira ser analisado. Vamos agora, então, diferente do lista, a gente consegue adicionar itens ao dicionário sem necessariamente precisar usar o append ou o pop. Então aqui vamos adicionar um quarto elemento ao dicionário, que seria a transformação de Z para zeta. Se a gente for ver, ele atualizou corretamente o nosso dicionário. Se eu quiser, por exemplo, utilizar e fazer de novo, ele vai atualizar novamente e assim por diante. Se eu tentar trocar, por exemplo, também um valor que já exista
eu consigo fazer isso também. Ele vai e atualiza aquele valor que já foi fornecido. Então o dicionário a gente consegue criar, adicionar novos valores diretamente ou atualizar aqueles existentes dentro do utilizando apenas fornecendo o valor novo que deseja ser colocado. Então aqui, por exemplo, vamos acessar o exemplo Z, a gente vai ver que transforma no zero. A diferença do dicionário em relação à lista nesse caso é que se a gente for tentar excluir uma linha, excluir um termo com a função pop, ele não funciona por indexação. Ele só funciona utilizando o valor da chave. Então, se eu quiser, por exemplo, excluir o primeiro termo do dicionário, que seria o A alfa, eu teria que fornecer o pop, o A. Então, como podemos ver aqui, ele pegou e excluiu esse primeiro termo, certo? E se a gente quiser acessar um valor do dicionário, basta a gente utilizar a função get. Só que, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, eu consigo, por exemplo, usar a função get para me retornar um valor mesmo que não exista. Então, se a gente pegar e mandar printar, ele vai retornar uma variável tipo nono. Então, às vezes, se a gente pegar e digitar algum valor errado, tipo, por exemplo, um Z minúsculo e um Z maiúsculo, a função não vai dar erro, vai retornar um valor nono, e isso pode acabar gerando algum conflito dentro do nosso algoritmo. Outro exemplo também, outra função também importante é o .items, que ele pega e vai retornar todos os itens dentro do nosso dicionário. Então, como a gente pode ver aqui, ele vai retornar uma lista contendo os valores do nosso dicionário: O, ômega, G, gama, Z, zeta, Y e O. O KISS, que já foi mostrado anteriormente, ele vai retornar só os valores das chaves, e o exemplo.values ele vai pegar e vai retornar os valores, somente os valores. Então, dependendo da aplicação, a gente pode utilizar essas funções para poder verificar quais são as chaves fornecidas, quais são os valores fornecidos. E o último tipo de estrutura de dado, que é também similar a listas e dicionários, são as tuplas, que são listas imutáveis de dados organizados em sequência ordenada. Eles funcionam como se fossem dados que normalmente vêm de empresas que eles não podem ser alterados de maneira alguma. Então, eles fornecem um registro momentâneo daquilo que se deseja ser medido. Então, como que a gente pode criar uma tupla? A gente cria sempre uma tupla entre parênteses. Então, aqui eu vou pegar e criar uma tupla. A tupla, você divide os valores dela por vírgula. Então, aqui pegamos e criamos essa tupla de 0 até 5. E se formos analisar a tupla, 0, 1, 3, 4, 5, tá? Só que, diferente da tupla, diferente da lista, por exemplo, vemos uma tupla 0. Se eu quiser adicionar botar um valor, ele me dá erro, porque a tupla ela já foi criada para não ter esse problema de você sobrescrever o dado que já está dentro dela. Então, se caso a aplicação for necessária uma sobrescrição de dados,
é importante que seja utilizado a lista e não a tupla. Então aqui a gente vai pegar uma utilização comum das tuplas. Eu vou criar aqui uma variável idade que representa, por exemplo, a idade do filho, pai e avô. E eu quero pegar e criar variáveis para poder receber esses valores. Então o que a gente pode pegar e fazer? A gente pode criar as 3 variáveis diretamente e atribuir ela à tupla. Então aqui nesse exemplo, como a gente pode ver, para cada valor direcionado, o novo vai pegar o valor 10, o meio 25 e o velho 40. Eu posso fazer isso de forma direta e atribuir valores às variáveis que eu criei, novo, meio e velho, através da tupla. No caso das tuplas, os valores eles também podem ser acessados por indexação. Mas como a gente viu agora há pouco, não é possível você retirar o valor já atribuído por um novo. Outra coisa também que o Python fornece e é bastante usual é você fazer uma definição rápida de funções. Às vezes, se formos repetir a mesma metodologia diversas vezes ou em diversos códigos, ao invés de criarmos, por exemplo, toda vez esse mesmo reescrever, ou como alguns professores gostam de falar, reinventar a roda, a gente pode pegar e definir uma vez a função e só chamar essa função depois. Então, como que a gente define uma função? Def, espaço, o nome da função. A função não pode ter espaço. Se tiver espaço, quebra. Então, toda vez que você quer uma função com nome composto, separá-lo por underline. Os argumentos da função. E depois de criada a função, a gente consegue ver que ela vai pegar e vai executar exatamente o valor exatamente aquilo que ela foi programada. Peguei e criei uma função de soma, quando ele vai pegar o argumento 1 e o argumento 2 e vai retornar o valor. Se a gente pegar e tentar fazer esse mesmo procedimento com variáveis do tipo string, ele vai pegar, fez a soma das strings, não foi aquilo que foi programado para fazer, mas retornou um valor. Se tentarmos somar uma string e um número, vamos ver que vai dar erro, porque um é tipo inteiro e o outro é tipo texto. E eu posso também pegar uma variável e atribuir e aplicar essa função diretamente, igual a gente pode ver aqui, teste igual ao nome func 10 e 5, vai retornar aquilo que foi pedido. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui em cima. A única diferença é que em vez de retornar o valor, eu vou estar retornando o print. Então a gente vai ver aqui que tem uma pequena diferença. Nesse caso, se a gente pegar e atribuir teste é igual ao nome func, tentar aplicar o teste, o print não me retornou nada. Então sempre tomar cuidado na hora de fazer uma função que a parte do print precisa estar dentro da função e não no return. Se a gente pegar e refizer o teste, a gente vai ver que esse problema já vai ser sanado e não temos problema nenhum com isso. Uma outra forma também de criar
funções utilizando a função nativa do Python, a função lambda, onde você apenas escreve o nome da função igual lambda, o tipo ou o número de variáveis que você deseja analisar. Então aqui você pode, por exemplo, elevar ao quadrado é igual lambda x, dois pontos x, e aqui você fornece o cálculo. Então se eu pegar e chamar essa função, a gente vai ver que vai retornar o valor esperado para isso. Da mesma forma, se eu quiser pegar e criar uma função elevar ao cubo, funciona da mesma maneira. Agora, se pegarmos e tentarmos criar a gente consegue também aplicar essa função lambda para mais de uma variável, como a gente pode ver aqui. Se a gente pegar e também tentar agora uma terceira variável que não está definida, vai retornar um erro, porque a gente definiu a nossa função soma com apenas duas variáveis, e aqui a gente está fornecendo três. Para podermos avançar agora no nosso assunto e posteriormente a gente poder utilizar mais e mais focado na parte de machine learning, a gente tem que entender o que são bibliotecas no Python, que são largamente utilizadas. Bibliotecas, elas são frameworks de outras organizações. No caso do Python, normalmente são open source, ou seja, totalmente gratuito, desenvolvida e disponibilizada pela comunidade. Elas possuem essas funções já criadas por outros, que são poderosíssimas e que cada biblioteca tem uma funcionalidade específica, que ela pode ser utilizada para agilizar o nosso processo, o nosso projeto de maneira muito, muito rápida e direta, já otimizada, né? Então aqui são exemplos de bibliotecas. Tem o NumPy, que são bibliotecas focadas em cálculo. Tem a biblioteca Math, que é uma biblioteca simples para operações não básicas de acesso de valores de constantes do tipo o número de Euler, o valor de π. A biblioteca Pandas, que vai ser largamente utilizada durante esse material, que ela é focada em manipulações de dados e de data frames, que o que é um data frame vai ser explicado posteriormente. E o Matplotlib, que é uma biblioteca focada em visualização de dados. Mas como que a gente pode pegar e importar essas bibliotecas? A gente vai... cada caso é um caso, mas o mais comum a gente vai pegar e vai utilizar import, o nome da biblioteca. Aqui no caso eu vou usar a biblioteca Seaborn, que é uma outra para visualização de gráficos, mas só por efeito de teste. Se a gente pegar e a gente usa o as ou não para a gente poder posteriormente poder acessar essa biblioteca sem necessariamente escrever o nome dela inteiro de novo. Então, por exemplo, se eu pegar e botar Seaborn Sia, se eu quiser acessar novamente a biblioteca, eu pego e uso Sia, ponto, e chamo a função. Então, em alguns casos, por exemplo, nesse matplotlib.pyplot, você ficar reescrevendo tudo isso novamente acaba sendo custoso de tempo, e isso compromete a leitura do seu algoritmo por terceiros. Então aqui a gente vai ver como que a gente utiliza essas bibliotecas. Então aqui eu vou pegar e vou carregar o valor do π e o valor da constante de Euler. Então como que a gente pega e faz isso? Eu peguei a variável π,
chamei a função math, chamei a biblioteca math, ponto, e chamei a função dela, pi. O Euler, mesmo procedimento. Então, se a gente pegar e tentar acessar essas variáveis, a gente vai ver que ela realmente resulta nesses valores, né? E como eu havia falado anteriormente, essa biblioteca math, ela também pode ser utilizada para operações não triviais, como por exemplo cosseno de zero, cosseno de meio, math.cosseno de meio. Lembrando que isso está em radianos, por padrão radianos. E uma coisa interessante também é que quando a gente importa uma biblioteca, toda vez que a gente pega e importa a biblioteca ponto, o Colab ele pega e vai mostrar todas as funções possíveis daquela biblioteca. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, esse log e beleza. Se eu pegar e abrir e fechar parênteses, ele pega e vai me retornar uma explicação resumida de como funciona essa função. Então log, ele vai pegar o valor x, ou seja, o log do valor que eu quero analisar. Então eu vou pegar o log de π, vírgula, e aqui ele está já atribuindo a base de cálculo, que é a base e, ou seja, a base do logaritmo natural. Então a gente pegar e fazer esse teste e mandar rodar, ele vai retornar o valor. Então, vamos ver se está realmente certo. Então, vou pegar o log do Euler. Qual é o valor disso? É 1. Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida na função, a gente pode ou procurar na documentação direto ou no Colab, que ele vai fornecer um simples resumo do caso. Outro exemplo de biblioteca importante é o NumPy, que ele é utilizado para cálculos e criação de matrizes. Então aqui a gente pode ver como que a gente pega e cria uma matriz. A gente pega e atribui uma variável matriz é igual np. Por que np? Porque lá em cima a gente pegou e disse que a gente vai chamar essa biblioteca de np. Então toda vez que eu vou chamar ela, eu uso np ponto e é aquilo que eu quero escrever. Então np.array, ele vai pegar e vai criar um array com isso. Então aqui no caso eu criei duas matrizes, A1 e A2. Para poder criar essas matrizes você pode fornecer uma lista para elas. Então se eu pegar e criar a matriz 1, matriz 2, que na verdade são dois vetores lineares nesse exemplo. Se a gente pegar e analisar criar essa matriz e depois analisar ela, ele vai retornar o objeto array, no caso seria o vetor, com esses valores. Então vamos ver agora, e a partir desse ponto, o Python entende que o mat1 e o mat2 são dois vetores, e então todas as operações matemáticas entre eles devem ser tratadas como vetores. Então, por exemplo, eu vou fazer uma operação de multiplicação entre as matrizes, ele pega e vai me retornar a multiplicação entre elas. Se eu pegar e realizar a operação de soma, ele vai fazer a soma das matrizes de maneira correta. Tanto vale para subtração quanto para divisão. No caso, se eu fizer a divisão, ele também vai aceitar. Mas como a gente pode ver aqui nesse exemplo, ele não vai fazer, ele faz a análise vetorial. Então a gente está fazendo como se fosse escalar a escalar. Então, no caso, a matriz 1 dividido pela matriz 2, ele vai fazer o 2 dividido por 1, aqui, 1 dividido por 1, 1 dividido por 2, 0,5. E no caso, como são
como é uma operação entre vetores, o tipo resultante também vai ser um vetor, que no caso o Python chama de numpy.ndarray. Então agora aqui a gente vai pegar e também, similar às outras linguagens, a gente consegue criar vetores linha e vetores coluna. Então aqui no exemplo eu estou pegando os mesmos valores anteriormente, mas nesse caso eu estou atribuindo o mat1 é um vetor linha e o mat2 é um vetor coluna. Então se a gente for analisar, por exemplo, o mat2, que está totalmente diferente do caso anterior, o Python entende que ele é uma array coluna desse tipo. Então se eu for fazer agora a multiplicação entre esses dois termos, já vai ser uma multiplicação diferente, por exemplo, do que foi feito anteriormente. Ele vai entender isso não como dois vetores, mas sim como duas matrizes, uma matriz 1 por 3 e outra matriz 3 por 1, e ele vai retornar me retornar a multiplicação matricial desses dois valores. Então, se eu pegar e for analisar agora o tipo da variável multiplicação, ele continua sendo a mesma variável. A única diferença é que antes ele tomou como uma multiplicação vetorial, um produto escalar entre vetores, e aqui no caso é uma multiplicação matricial. Então, da mesma forma que a gente consegue criar, a gente também consegue manipular essas matrizes e, no caso, vetores da forma que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero pegar a matriz 1, que é uma matriz tipo linha, e eu quero transformar ela em tipo coluna. Então eu posso fazer um reshape menos 1 em 1, ele pega e vai me devolver a transformação do linha em coluna. Se eu quiser agora usar esse mesmo procedimento para o 2, que já está em formato coluna, a gente vai ver que aqui no caso não surtiu efeito, porque a matriz 2 já está em formato dessa forma. Então se a gente quiser transformar do coluna para linha, a gente pega e troca os índices, ele pega e faz a transformação. Então, dependendo do seu problema, a gente consegue fazer uma brincadeira aí com esse reshape para poder adaptar os valores àquilo que é necessário para o problema. Então tem algumas funções também pertinentes que o NumPy tem, aliada a esse objeto do tipo array, que em alguns casos ela facilita a exploração desses dados. Então eu quero pegar e saber qual o valor máximo daquele meu vetor. Eu posso usar a função .max. Ele pega e vai me retornar. É o valor 2. Agora eu quero saber em que posição esse valor está. A posição eu uso a função argmax. Ele vai me fornecer um índice, ou seja, a posição do argumento, onde tem o valor máximo. Eu quero tem esses valores, eu quero saber a soma de todos. Uso a função sum. Ou posso usar também a função min, que seria a média. Existem inúmeras funções, que podem ser utilizadas, por exemplo, para se fazer a análise do seu vetor. Outra biblioteca também que foi citada lá em cima, importante, é a biblioteca Pandas. A biblioteca Pandas ela é principalmente utilizada para leitura de arquivos Excel, CSV, que são Common Separate Values, ou qualquer tipo de estrutura de texto que forneça uma tabela de dados para a gente. Então aqui, por exemplo, eu estou utilizando um dataset comum na parte de estatística, de machine learning, que é o dataset Iris, que fornece dimensões
é, é, de folha e sépala, de pétala e sépala de plantas do tipo Aedes, e você retorna o tipo de classe que ela pertence. Se a gente for pegar e analisar esses valores, se a gente for pegar e analisar esses valores na sua característica raw, cru, a gente vai ver que, na verdade, elas são vários valores separados por vírgula, e ele pega esses valores separados por vírgula e transforma isso em uma estrutura do tipo planilha, que a gente já está acostumado a ver, por exemplo, no Excel. E dentro disso a gente pode entender como cada linha é como se fosse uma tupla, onde a gente vai trabalhar com esses valores, acessar esses valores. Não vai poder muitas vezes alterar esses valores, mas fica mais fácil de trabalhar dessa forma do que criar 5 ou criar diversas variáveis que contêm esses valores. E o interessante dessa biblioteca é que ela já fornece, por exemplo, os índices. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar apenas os valores dessa coluna, como que eu pegaria e faria esse procedimento? Eu pegaria e chamaria a nosso data frame, aqui chamado de df, e eu utilizaria o nome dela. Então seria sepal length, e quando eu pego e retorno, como a gente pode ver aqui, ó, ele vai pegar e vai retornar todos os valores daquela coluna especificamente. Então, se eu quiser trabalhar só com essa coluna, eu posso fazer essa chamada que vai me retornar os valores. E se eu quiser acessar o valor de cada linha excepcionalmente, como isso é uma espécie de tupla, eu consigo pegar o primeiro valor dela, o valor 0, que seria o 5.1. O segundo valor, que seria o índice 1, seria o 4.9 e assim por diante. Se eu quiser também renomeá-las, a gente vai ver na próxima aula que isso também é possível. E, por exemplo, eu quero pegar só os primeiros 5 valores do petal length. Então eu pego e uso esse argumento head, que vai pegar e vai me mostrar os 5 primeiros valores. Se eu quiser os 5 últimos, eu posso usar a função tail. E assim por diante. Então, a biblioteca Pandas ela é gigantesca, existem inúmeras funções que podem auxiliar no nosso desenvolvimento de modelos de machine learning. Então, é válido fazer um pouco da leitura da documentação, ou antes de começar a desenvolver qualquer código do zero, ver se já não existe algo desenvolvido na biblioteca. Por exemplo, a gente poderia fazer um sistema utilizando Lissa para poder contar quantas vezes aparece a classe Aedes setosa ou Aedes virginia, que é uma outra classe desse dataset. Mas, por exemplo, o Panda já tem a função value counts, onde ela pega, calcula e retorna esse valor para a gente diretamente, sem em uma linha de código. Ele pega e, analisando, claro, essa coluna, ele vai me retornar quais são o número de vezes que tem a ocorrência Aedes versicolor, Aedes setosa ou Aedes virginica. E por último dessa introdução, todas essas bibliotecas vão ser utilizadas mais adiante, mas neste exemplo a gente está só fazendo uma rápida introdução, porque o Python existem milhares, se não milhões de bibliotecas, né? Cada dia aparece uma biblioteca nova. Uma biblioteca utilizada é a do Matplotlib, que a gente chamou de PLT, e ela é utilizada para, por exemplo, fazer a plotagem de gráficos. Então aqui, por exemplo, eu peguei e fiz a plotagem
chamado scatter, que é a plotagem de dispersão dos dados. Aqui eu estou analisando no eixo X o sepal length, no eixo Y o sepal width. Eu peguei e setei essa C de cor. E a gente também pode pegar esses gráficos do Python, são altamente customizáveis. A gente pode pegar e botar red, ele vai entender se vai pintar de verde ou de blue. Ainda por cima a gente pode pegar e botar um título. A gente pode pegar e colocar o nome nos eixos. Aqui, ó, de maneira rápida, fácil, simples. A gente também pode limitar plt.xlim abre. A gente pode, por exemplo, eu quero ver apenas no gráfico os valores do x de 5 até 7. Então eu vou botar lá 5, 7. E se eu mandar plotar de novo, ele vai pegar e vai limitar com os valores que eu forneci. Também existem inúmeras formas de plotagem diferentes, funções para customização dos gráficos. Aqui, por exemplo, eu quero fazer um gráfico de barras utilizando o volume counts. Aqui, por exemplo, eu peguei e criei o gráfico de barras da quantidade de vezes que aparece cada classe dentro do nosso dataset. Novamente, se eu quiser pegar e customizar ainda mais, o Matplotlib vai ter essas funções, vai ter esses argumentos que fornecem a alta customização dele. Então, para isso, a gente vai ver outros casos ao decorrer das outras aulas e principalmente na análise de problemas, onde as aulas posteriores vão abordar os modelos de Machine Learning e cada modelo vai ter uma rápida explicação teórica e matemática. E o foco principal é desenvolver um mini projeto, a resolução de um case em cima de um problema utilizando aquele modelo. Então, no momento é isso. Qualquer dúvida ou sugestão, estou disposto. Podem mandar e-mail, mensagem, ou um comentário. A próxima aula, a aula 2, vai abordar a regressão linear e regressão logística. E nos vemos na próxima aula.